Olá. Quem já teve contato com um processo na Justiça do Trabalho sabe que essa questão das custas sempre surge, né? Quem é que paga, quanto é, e a justiça gratuita, como funciona. Hoje, a gente vai mergulhar nisso, olhando direto na CLT e em algumas decisões importantes para, para tentar deixar tudo bem claro. Exatamente. Vamos pegar os artigos principais da CLT e também uma decisão bem relevante do STF sobre isso. O objetivo é entender direitinho o cálculo, quem paga e, claro, quem pode pedir a gratuidade. Uma visão, assim, bem prática. Ótimo. Então vamos começar pelo básico mesmo. O artigo 789 da CLT. O que ele diz sobre as custas naquela fase inicial, a de conhecimento. Como é que calcula isso? Certo. O 789, ele estabelece a regra geral, né? As custas são 2% sobre o valor final da condenação, ou do acordo, se tiver um acordo, ou ainda sobre o valor da causa, se o pedido for negado, né? Julgado improcedente, ou se o processo for extinto sem o juiz analisar o mérito. Ah, então não é um valor fixo. Depende do resultado. Isso. E tem um valor mínimo, que hoje está em R$ 10,64, e também um teto. Esse teto é 4 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS, do RGPS. Entendi. E quem paga? E quando paga? Olha, a regra é: quem perdeu a ação paga no final, depois que não cabe mais recurso, o chamado trânsito em julgado. Mas, atenção, né? Se a parte que perdeu quiser recorrer da decisão, aí o parágrafo primeiro é claro, tem que comprovar o pagamento das custas já no prazo do recurso, senão o recurso nem é aceito. Importante esse detalhe do recurso. Muito. E tem mais. Se rolar um acordo e as partes não combinarem quem paga as custas, o parágrafo terceiro diz que elas são divididas, meio a meio. Entendi. Isso cobre a fase de discussão do direito? Mas e depois, na hora de cobrar, na execução, tem custas ali também? Tem sim. Aí entra o artigo 789-A. Ele detalha as custas da fase de execução. E aqui a responsabilidade é sempre de quem está devendo, do executado. E o pagamento é só no final. Sempre do executado, então. E que tipo de custos são esses? São vários atos. Por exemplo, leilão, que a gente chama de arrematação, ou quando o bem vai direto para o credor, adjudicação, diligências do oficial de justiça, e até para certos recursos dessa fase, como agravo de petição, recurso de revista, e também os cálculos de liquidação feitos pela contadoria. Cada um tem um valor específico ou um percentual definido na lei. Ok, então temos custos nas duas grandes fases. Mas como a gente falou no início, nem todo mundo precisa pagar, certo? Como é que funciona a justiça gratuita na área trabalhista? Isso, exatamente. O artigo 790, principalmente nos parágrafos 3º e 4º, trata disso. O juiz pode conceder o benefício até mesmo sem a pessoa pedir, o que a gente chama de conceder de ofício. Ou, claro, se a parte solicitar. A regra mais direta é para quem recebe um salário igual ou menor que 40% do teto dos benefícios do INSS. Para essa faixa de renda, é mais automático. Certo, 40% do teto. E para quem ganha mais que isso, ainda é possível? Sim, ainda é possível. Só que aí a pessoa precisa comprovar que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo. Sabe, tem que demonstrar insuficiência de recursos. E como funciona essa comprovação? Tem alguma orientação mais recente sobre isso? Porque às vezes gera dúvida, né? Tem sim, e é bem importante. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, firmou uma tese sobre isso em dezembro de 2024. É uma tese vinculante, ou seja, todo mundo tem que seguir. Ela basicamente diz o seguinte: para quem ganha até os 40% do teto, basta comprovar essa renda nos autos. Já para quem ganha acima disso, a declaração de pobreza, aquela que a pessoa assina dizendo que não pode pagar, geralmente é suficiente. Ah, então a declaração costuma bastar. Em regra, sim. Mas, atenção, se a outra parte desconfiar e apresentar provas concretas de que a pessoa tem sim condições de pagar, aí o juiz tem que ouvir o trabalhador antes de decidir se concede ou não a gratuidade. É para garantir o direito de defesa, né? Entendi. Dá mais clareza e segurança jurídica. Exato. E vale lembrar também que o artigo 790-A isenta de custas os órgãos públicos, tipo União, Estados, municípios e o Ministério Público do Trabalho, desde que eles não estejam explorando a atividade econômica, claro. Certo. Agora,
um ponto que sempre foi muito polêmico. Honorários do perito. A pessoa consegue a justiça gratuita, mas perde na parte que dependia da perícia. Ela tinha que pagar o perito mesmo assim. Como ficou isso? Essa era uma questão delicada. O artigo 790-B da CLT, depois da reforma trabalhista, dizia que sim, a responsabilidade era da parte que perdeu a perícia, mesmo se ela tivesse justiça gratuita. Nossa! Pois é. Só que o STF, o Supremo Tribunal Federal, entrou em cena, julgando a ação direta de inconstitucionalidade 5766, a ADI 5766, eles declararam essa parte específica inconstitucional. Ah, então mudou. E qual foi a lógica do STF? Faz todo sentido. Realmente essa decisão do STF foi um marco para garantir o acesso. Sem dúvida. É importante notar também que, nessa mesma DI 5766, o STF considerou constitucional a regra que permite tirar a gratuidade se a parte faltar à audiência sem um motivo justo. Tá? Isso continua valendo. E o próprio artigo 790-B, no parágrafo 3º, proíbe que o juiz exija adiantamento de honorários para o perito. A perícia tem que ser feita e a conta de quem paga, se a parte que perdeu e não é gratuita, ou a união, no caso de gratuidade, vem depois. Perfeito. Então, para a gente fechar o raciocínio, as custas têm regras bem definidas na CLT, tanto no cálculo quanto no pagamento, seja na fase inicial ou na execução. A justiça gratuita é um direito fundamental, com critérios agora mais claros pelo TST para quem ganha até 40% do teto e para quem ganha mais. E, crucialmente, o STF garantiu que a gratuidade cubra também os honorários do perito, o que é essencial para o acesso à justiça. Exato. E acho que fica uma reflexão interessante, né? Como o sistema jurídico tenta equilibrar essas duas pontas? De um lado, a necessidade de financiar a máquina judiciária com as custas, e do outro, garantir que todo mundo, independentemente da condição financeira, possa buscar seus direitos na justiça do trabalho. Essas regras e decisões são um reflexo dessa busca por equilíbrio. Ótima reflexão. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a esclarecer esses pontos. Se o pessoal gostou e achou útil, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e compartilhar com quem possa se interessar pelo assunto. Até a próxima!